Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigo Galia e hoje o nosso curso de pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho aqui da Verbo Jurídico traz a professora doutora, pós-doutora Denise Fincato, professora titular de Direito e Processo do Trabalho da PUC, para um bate-papo sobre reforma trabalhista e teletrabalho. Já salientando que é uma honra tê-la aqui no nosso bate-papo, no aniversário de 10 anos do grupo de pesquisa Relações de Trabalho e Novas Tecnologias. Novas Tecnologias. Então, uma honra te ter aqui. E já começo te perguntando, no quesito da reforma, o que tu enxergas assim de positivo na reforma ou negativo, principalmente no que tange o teletrabalho e em comparação com a realidade da Espanha, enfim. Ótimo. Primeiramente, eu quero deixar o registro que é uma honra estar aqui e atender a um convite de um amigo tão querido, de uma pessoa a quem eu estimo e admiro tanto, que é o professor Rodrigo Galia. Muito obrigada, Rodrigo. É uma alegria realmente estar aqui com vocês hoje na Verbo, compartilhando de alguns momentos de reflexão. Eu acredito que com relação à reforma, ponto exato que tu me trouxeste, a gente tem aí alguns índices, algumas questões indiciárias para se ter alguma ideia de como vem evoluindo esses meses. Pela experiência que a gente tem e o acompanhamento de outras reformas em outros países, eu diria assim que é absolutamente fora de tempo fazer qualquer avaliação agora. As outras reformas de outros países demoraram anos para gerar algum tipo de resultado que se possa atribuir à reforma. Durante algum tempo, logo após as promulgações, logo após, enfim, a formalização dos atos que levaram às reformas, cada país teve o seu ato, o seu formato, né? Ainda se viveu a onda, o reflexo daquilo que era anterior à própria reforma, né? Então, eu acredito que hoje ainda a gente não possa atribuir algumas coisas à reforma como eu enxergo na mídia, né? Em que pese outras sejam sintomáticas e a gente ainda espera um pouco para enxergar. Por exemplo, a questão da redução de ajuizamentos de demandas trabalhistas após novembro de 2017. Há diversos diagnósticos sobre isso, o número é inconteste, nós vamos trazer na palestra que logo sucederá. Há realmente números divulgados pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho que demonstram que em face do mesmo mês de agosto de 2017 houve uma queda. Esta queda decorre de quê? Reação à reforma trabalhista ou redução em função de uma onda anterior, de uma avalanche em outubro, pré-reforma? Não sabemos. Eu diria que é completamente superficial uma análise que se faça e que se possa dizer viram em função da reforma ou alguma coisa nesse sentido. Talvez uma responsabilização maior do autor da demanda em custas trabalhistas se sucumbente. Sem dúvidas, isso realmente veio à tona, né? A gente, nos debates entre advogados, percebe esta cautela maior de parte dos advogados de reclamante, no sentido de bem alinhar os seus pedidos, de fato buscar junto ao reclamante a convicção daquela reclamação, no sentido de reclamação em si, né? Porque o próprio advogado, por fim, pode acabar sendo responsabilizado pelo prejuízo que causar ao cliente diante de uma prática não autorizada ou, enfim, de uma situação não muito firme em termos de algo a ser efetivamente demandado no judiciário. Então, há uma cautela do advogado, sim, em nome do seu cliente, para evitar a sucumbência, mas em nome do próprio advogado, né? Pensando assim, em desdobramentos possíveis daquela reclamação trabalhista, inclusive com responsabilização profissional. Eu fico pensando que tanto na área de família como na área trabalhista, são áreas que parecem simples, porque são áreas que tratam de temas do dia a dia, mas elas são complexas, porque elas envolvem práticas que exigem um conhecimento especializado. Eu queria ouvir a tua opinião, assim, por também ser uma advogada, além de pesquisadora,
né, professora de mestrado, doutorado, se tu achas que aquela prática dos advogados de fazer aquelas petições pedindo tudo que o empregado tinha direito, se agora com a reforma isso é um ponto positivo também. Claro. Parece que tem que especializar mais, né, e tratar o caso mais da casuística. Certamente. Né? E tu que és professor também sabe disso e tens a tua militância. O processo do trabalho, especialmente, é uma área sui generis. Não é área generalista, ela é específica. Assim como eu não me meto na área do direito de família e não faço ações fora do meu riscado, fora do meu métier, me parece que o reverso também não poderia acontecer. Então não é uma área de experimentação, é uma área muito séria, porque lida com valores subsistenciais, ou até mesmo com a viabilização ou inviabilização de um empreendimento. Dependendo do que aconteça ali, nós temos resultados complicados, né, difíceis. Então, o processo do trabalho em si, ele tem, não é à toa, uma codificação que ele é particular. E é preciso saber disso e é preciso administrar o processo de maneira especializada. Me parece que a reforma trabalhista ajudou a amadurecer essa compreensão. Né? Os que falam e entendem o que a reforma trabalhista impactou, especialmente no processo do trabalho, de fato são os especialistas. O resto está perdido ou está experimentando e esses de fato vão criar os prejuízos aos seus clientes e, enfim, gerar alguma possível responsabilização, inclusive, né? Então, me parece que sim, que a gente precisa observar essa característica do processo do trabalho e que a reforma trabalhista impulsionou esse dever de observância. Saindo um pouco desse lado técnico, indo para um lado assim que eu também gosto muito de explorar de fatos, eu me lembro isso, esse teu comentário já na minha banca de doutorado, e eu concordo contigo. Tu falavas, enfim, daquele emprego formal como a gente conhecia. Eu queria te perguntar assim, duas perguntas numa, porque eu acho que elas se correlacionam. Se tu achas que uma crise econômica e de valores como o Brasil passa nesse momento, econômica, social, de valores, ética, se tu acha que é uma época que seria boa para uma reforma, né? Se uma reforma é bem-vinda numa época de crise econômica, o que tu pensas disso? E se tu achas que o emprego, já que tu estuda teletrabalho, novas relações de trabalho e tecnologia, se tu acha que aquele trabalho com carteira assinada, 13º e uma série de garantias, isso está no fim, isso está se transformando, como é que tu vê esse novo trabalho, se é que dá para se falar numa novo formato, trabalho intermitente? Isso, todos esses modelos diferentes. Deixa eu começar então pela questão do momento das reformas. Obviamente que o momento crise, isso eu já escrevi num artigo aí, a crise não é boa conselheira das reformas, né? Então, falha o país que não fica o tempo inteiro observando as suas relações de trabalho e a adequação da legislação às relações de trabalho. Porque ele permite que num momento de estrangulamento tal coisa aconteça à força. Então, há países, a Espanha é um exemplo disso, pois o Código do Trabalho de lá sai num determinado ano e poucos anos depois já se faz o primeiro movimento de alterações. E assim, a cada pouco, alterações foram sendo feitas. É fato que em 2012, lá na Espanha, a reforma trabalhista de uma maneira mais abrangente e aguda aconteceu. Mas eles já vinham promovendo a atualização da sua legislação, não com pequenos remendinhos ou coisinhas, com movimentos, inserções ou retiradas importantes de legislação trabalhista, tentando acomodar e adaptar, né, a realidade que muda, que foi impactada, por exemplo, pela União Europeia, a consolidação da União Europeia e as diretivas que incidem sobre as relações de trabalho e o direito do trabalho nacional. Então, foi a crise econômico-financeira que nos levou a esse momento, sim, foi, assim como na Espanha, na Itália e em Portugal. Mas é importante que a gente leve isso como lição e que, doravante, observe de maneira cotidiana a legislação trabalhista. Não só a trabalhista, mas porque é nosso campo, especialmente a trabalhista. Né, buscando manter atualizada a codificação, porque a velocidade de transformação
do trabalho e do meio produtivo é geométrica, é uma escala não pensável nesse momento, né? Inimaginável. E daí eu chego no segundo momento da tua indagação, né? Da tua colocação. Especialmente porque os meios produtivos e o trabalho estão mudando na sua essência. O seu ser está se alterando. Eu te fiz essa pergunta em especial e te interrompi um pouquinho para te dizer o seguinte: quando tu fizeste o grupo na PUC, que agora completa 10 anos, né, e de muito sucesso com tudo que tem de dificuldades no Brasil para pesquisa, quando tu lançaste o grupo, nós tínhamos dúvida, nós da área trabalhista que estávamos iniciando, porque era muito visionário falar em novas relações de trabalho naquela época. Né? Não era a nossa realidade da época. E hoje, me parece que o grupo não dá para pensar direito do trabalho sem o teu grupo. Que bom. Né? Eu queria te ouvir nisso, assim. Que bom. O que tu enxergas nisso? Eu quero deixar o registro, assim, da alegria que tenho por esses 10 anos de grupo de pesquisa e de talvez até algum pioneirismo aí nesse cruzamento das relações de trabalho com as tecnologias, especialmente de informação e comunicação, em pensar a automação como algo presente, o trabalho remoto como algo presente, né, e que precisavam de uma atenção científica, que até então não vinha sendo dada. Né? Mas é evidente que nós temos um novo fenômeno de trabalho para estudar. Né? Esse fenômeno chamado trabalho mudou muito os seus matizes, a ponto de eu defender hoje a ideia de que o artigo 7º da Constituição é discriminatório. Por quê? Porque ele protege apenas um tipo de trabalhador, o trabalhador empregado. E aí eu volto a nossa conversa ao ponto anterior da nossa conversa e digo assim, é evidente, olhando para fora, para as outras realidades laborais, que o emprego é escasso. E até mais do que isso, né? Acho que tu vai concordar comigo. A alteração da lei da doméstica trouxe essa realidade para o Brasil, porque ao conceder mais direitos sociais para elas, isso com a crise econômica agravado, um recrudescimento. Uma diminuição dos postos formais e as pessoas mandando embora suas domésticas e recontratando como diaristas ou né? A família se adaptando, né? Que é o empregador desse tipo de relacionamento, explorando mais as questões tecnológicas. Aí eu compro mais máquinas, tenho ali a panificadora, a máquina de lavar roupa, não sei o que, e dou um jeito para não precisar mais ter aquele funcionário de segunda a sexta ou de segunda a sábado, mas talvez apenas 2 vezes por semana alguém para fazer a limpeza pesada. Né? Então, sem dúvida, o espaço de trabalho, ele se transforma e ele reage. Né? E a ideia hoje é que realmente o futuro do trabalho não é de pleno emprego, pode ser de trabalho, pode ser até farto de trabalho, mas não do trabalho tipo subordinado. Tem um autor que tu sabes, e eu gosto muito, que se chama Domenico De Masi, ele é um sociólogo do trabalho e é uma das pessoas assim, que melhor tem acompanhado esta evolução das relações de trabalho. E numa das suas obras ele diz que, especialmente na Itália, apenas 30% da população tem emprego, naquele sentido clássico de emprego, que a nossa geração e a geração dos nossos pais teve, né? Assim, com horário, com salário fixo, né? Com aquelas condições que a gente vê retratadas aí em diversos livros e clássicos e etc. A realidade passa a ser outra. Nós temos muitas relações de trabalho diversas, a própria Itália já começa a dar uma volta esquisita, no sentido em que ela passa a enxergar essas outras relações, que não são propriamente de emprego, que não são subordinadas, e dizer, ok, não tem como transformar em emprego, não tem como querer colocar no quadrado algo que é redondo, mas este redondo precisa ter uma melhor definição conceitual e, para além disto, nós continuamos enxergando como prestador de serviço uma pessoa física, um ser humano, e as leis do trabalho devem ser protetivas, não apenas as leis de emprego. E é aí que eu chego. O artigo 7º da Constituição Federal do Brasil, ele diz que são direitos dos trabalhadores, no seu caput, só que os incisos trazem emprego. Né? E de duas uma. Ou a gente declara que de fato são direitos dos empregados,
ou a gente alarga esses incisos, né, e pensa em outras situações. Hoje, por exemplo, tem um contrato diferente que surgiu no ano passado que se chama Lavoro Agile. E este contrato, ele enxerga o trabalhador que não tem vínculo de emprego, mas que necessita de pausas, que necessita de desconexão. A desconexão está dentro desse contrato de Lavoro Agile, né? Então, olhar para fora é muito salutar, né? Especialmente para a Europa, que foi onde começou o direito do trabalho com essa cara protetiva que nós conhecemos, e é onde nós estamos vendo as transformações acontecendo. Negociados sobre o legislado, flexi-segurança, tudo começou ali. Anos 2000, tudo começou ali. E agora a gente começa a enxergar uma abertura de espectro, né? Onde trabalho não é igual ao emprego. O emprego está contido nas modalidades de trabalho, como a gente leciona, inclusive. Cientificamente é assim, a gente dá aula e diz isso, né? Só que no plano legislativo, o que a gente acaba enxergando no Brasil é que a consolidação das leis do trabalho, na verdade, em 99% dos seus dispositivos, trabalha com emprego, né? E ela poderia efetivamente consolidar leis do trabalho. Até dizendo que a CLT trabalha quase só o empregado urbano. Exato. Né? Nem todo empregado ela trabalha, já começa por aí. Perfeito. Né? Perfeito. Eu agradeço muito no nosso bate-papo, muito ilustrativo. Acho a professora Denise Fincato, na minha opinião, hoje é uma das maiores juristas na área de direito e processo do trabalho, e junta, além de conhecimento e experiência internacional, uma firmeza de caráter e uma disposição para pesquisa e uma abertura para que a academia hoje não pode prescindir. Te agradeço muito. Obrigado. Muito obrigada.